Galera, com o convite da Ubisoft Brasil, a gente pode experimentar Rainbow Six Extraction. É um game que vai ser lançado no dia 20 de janeiro, vai estar disponível para várias plataformas e ele liga um pouco com a franquia Rainbow Six Siege, o eSport, mas ao mesmo tempo traz uma proposta bem diferente. Então mantém algumas mecânicas, mantém operadores, tem algumas coisas em comum com o Siege, mas pega uma abordagem bem diferente. Passamos a ter um cooperativo jogadores versus monstros, um tom bem diferente do que a gente vê na série Siege, e nesse vídeo a gente vai comentar um pouco das nossas impressões. Nós tivemos um gameplay de mais ou menos umas 4 horas que a gente pôde jogar remotamente o game, e vou falar o que eu achei do game para vocês. Cooler Master MWE Bronze 550. Essa fonte de 550 watts traz a tecnologia de C2DC, que reduz o ruído na onda da corrente. Design com cabos do tipo flat para melhorar o visual do seu sistema e também 5 anos de garantia. Mais detalhes no link na descrição desse vídeo. Começando mais pelo básico, para quem ainda não viu Rainbow Six Extraction, ele é um game bastante baseado no Rainbow Six Siege na série, principalmente por repetir o mesmo motor gráfico, várias das mecânicas estão em comum, mas ele segue uma proposta bem diferente. Então, o foco dele é você jogar versus monstros, ou mais especificamente alienígenas. O jogo se passa em um mundo em que foi invadido por esses alienígenas, os Archeans, e os operadores do Rainbow Six Siege, do eSport, param de se matar nos cenários do Rainbow Six Siege e decidem enfrentar as ameaças alienígenas. Existem vários lugares do mundo onde tem esses alienígenas e você vai com outros 2 operadores em incursões, tentando cumprir uma série de objetivos. O jogo começa com 12 mapas ao total, com 13 tipos de missões diferentes para você fazer dentro desses locais e 10 tipos de alienígenas diferentes. Isso somado também ao conjunto de até 18 operadores que são bem conhecidos da galera que joga Rainbow Six Siege, são basicamente aqueles mesmos operadores com as mesmas habilidades e mesmo design. As fases são criadas proceduralmente, o que sempre é um sinal vermelho, porque se acertarem a mão fica bom, se errarem pode ser o que faz a ideia toda colapsar. Então você vai ter um conjunto dos 12 mapas e as ameaças nesse mapa são criadas proceduralmente. Então cada vez que você entrar no mapa você vai ter um desafio diferente e aí você vai precisar achar o seu caminho ao longo dos mapas, entender qual é a ameaça que está em cada um deles e também quais são os objetivos que você vai ter para fazer nesse mapa. Toda partida que você jogar, isso é resetado, então cada vez que você jogar com seus 2 amigos ou também sozinho, dá pra jogar sozinho, você vai ter um desafio diferente da vez anterior que você jogou. Com facilidade, eu acho que o que eu mais gostei do Rainbow Six Extraction é o balanço entre o dilema de benefícios e possíveis recompensas e também os riscos que você corre no mapa. Porque a cada trecho da incursão você pode ter a opção de ser extraído para fora dessa zona. Então você tem um conjunto de 3 objetivos principais, você avança ao longo de 3 subzonas dentro de cada um dos mapas. Cada vez que você conclui com sucesso uma missão, você é confrontado com a decisão de ou ir para a próxima zona ou ser extraído desse local da infestação. Terminar assim a sua incursão. Quando você termina a sua incursão, você pega todos os materiais que você conseguiu ao longo da missão, você faz os seus operadores subirem de nível, então é bom que você consegue upar a galera toda. Só que, em compensação, as próximas zonas costumam trazer recompensas e missões mais difíceis e recompensas maiores. O problema é que sua vida, seus equipamentos, suas munições, seus itens de cura, tudo isso você vai acumulando ao longo do avanço dessas zonas. Então, cada vez que você fecha uma missão, você é confrontado com o dilema de vai avançar e vai conseguir passar com sucesso a próxima missão, ou essa é a hora de pedir extração e ir embora. Tipo, o jogo se chama Extraction. Vocês manjaram por quê. É uma coisa que mexe muito com aquele gatilho de aposta. Você fica na dúvida se você devia avançar mais e ver mais do mapa, ver novos inimigos, ter novas possibilidades de recompensa, ou se esse é o momento de você ir embora, dependendo do estado do seu time. Na real, a decisão é meio óbvia. E o ponto em que isso se torna desafiante é que você é penalizado se você não consegue concluir a missão e todos do seu time morrem. O resultado é que vocês perdem o avanço, vocês perdem os equipamentos, perdem tudo que você achou por lá. E ainda por cima, um dos operadores vai se tornar um POW, né? Um prisioneiro de guerra dos alienígenas. Os alienígenas vão fazer prisioneiros de guerra. Na verdade, o jogo justifica com uma gosma que cobre o jogador e protege ele. É gosmento e, sei lá, não faz sentido, mas do ponto de vista do gameplay faz sentido. Então quando um jogador morre, quando os jogadores falham, além de não levar nada, você perde um agente. Esse agente não está perdido para sempre, ele está na gosma protetora dele.
E em novas incursões você pode inclusive resgatar esse agente de novo, mas vai ter que ser num outro gameplay. Então fica esse balanço entre você vai avançar para a próxima zona, o seu time tem condição de vencer uma missão mais difícil do que essa, que várias das vezes que a gente jogou a gente já estava em mau estado já na primeira. Vamos ser extraídos ou vamos ir para a próxima zona de jogar a próxima missão. Então esse balanço me parece, se bem equilibrado, muito, muito interessante mesmo. O jogo em cooperação é fundamental no Rainbow Six Extraction e até bem mais indispensável do que o Rainbow Six Siege. Então, se você estava procurando um FPS muito tático, que envolvesse um trabalho muito coordenado entre os jogadores, eu senti que o Extraction, em alguns momentos, acaba sendo até melhor que o próprio Rainbow Six Siege. Isso acontece porque tem várias mecânicas que incentivam os jogadores a serem precisos. Então, por exemplo, quando você ataca um alienígena e mata ele, mas ele consegue avisar os alienígenas em torno dele, todos entram em uma condição de defesa que atrapalha muito os jogadores. Todos atacam os jogadores em horda. Isso aciona uns ninhos que ficam repondo alienígenas constantemente. Então, enquanto você não destrói aquele ninho, não adianta só matar o alienígena, porque já vai vir o próximo para repor ele. E o jogo solta uma gosma que vai crescendo pelo mapa e vai ficando difícil, inclusive, de se locomover. Então, você precisa... Se você chama a atenção dos alienígenas, o jogo se torna um jogo de hordas bem difícil. Então, o jogo motiva muito o avanço cadenciado, principalmente dronar. Tipo, isso não é bem novidade pra galera do Rainbow Six Siege, mas é ainda mais crucial, porque se você perde o controle dos alienígenas, se você acaba atiçando todos eles, o jogo fica impossível. Lembrando que os itens de cura são limitados, a munição é limitada, então quando você perde o controle não é só uma questão de lidar com hordas vindo constantemente. É também um ponto crítico que você vai ficar sem material para poder avançar para as próximas zonas. Então os jogadores têm que avançar de forma bastante cadenciada, tática, marcar onde estão os alienígenas mais fortes, onde estão os objetivos, os caminhos onde tem menos resistência, dar um jeito naqueles ninhos para parar de respawnar os alienígenas. Então é um jogo que envolve uma cooperação muito alta e que a gente perdeu bastante. Bastante mesmo. Ui. Pegou. Ui, tomei uma... Vem aqui, eu vou ter que ir lá. Boss. Vou tentar pegar o cara que tava pelas costas. Ui. Não, como é que eu caí dentro do... Acho que é bicho que atira. Você demorou muito pra puxar esse cara, por quê, velho? Não sei também. Caí aqui agora. A extração é bom. Nossa, não, velho. Nossa, tomei. Ui, costas. Eu fiz ele aí. Nossa, mano. Ixi, pera aí. Eita. Morri também, velho. Eita. Não deu muito certo a galera com que eu joguei. E realmente é importante você jogar com mais dois amigos que gostem dessa cadência. A galera do COD loucaça do Warzone não vai ter paciência. Tem que ir bem devagar, bem cadenciado e bastante trabalho em equipe, principalmente usando as habilidades dos operadores e também dronando, né, rastreando muito bem o ambiente antes de avançar. E o curioso é que, de novo, nós temos outro equilíbrio. Então, antes nós tínhamos aquele equilíbrio entre a recompensa e o risco. E aqui, de novo, nós temos aquele balanço. Antes nós falávamos da recompensa versus o risco. Aqui há um balanço entre ser mais cuidadoso, ser precavido versus o tempo. As incursões têm um limite de tempo. Então, da mesma forma que você vai querer evitar de avançar rápido demais e estar cercado por muitos alienígenas numa área que você não escaneou corretamente, você tem um timer correndo em cima da sua cabeça indicando que o seu tempo vai acabar e a missão vai falhar. Então, o jogo te coloca em várias situações de decisão e de pressão que são bem interessantes, bem balanceadas. Eu acho que ele tem muita condição de ser muito divertido. Além da missão principal, você também tem missões secundárias dentro do mesmo mapa e você já pode imaginar o quanto tudo isso pesa em questão de se vai dar tempo, se vai ter munição, se a gente não vai perder muita vida que vai fazer a extração ser necessária, ao invés de avançar para o próximo mapa. Então, vários elementos que, se cadenciados bem certinho, se a Ubisoft não errar na mão no balanceamento, do meu ponto de vista, parece um jogo que parece bem interessante de ser jogado. Eu não acho que você precise ter jogado Rainbow Six Siege para se interessar no Rainbow Six Extraction, mas ele tem uns bônus para a galera que já está bem acostumada com o game competitivo da Ubisoft. Então, o primeiro deles é que os personagens essencialmente seguem os mesmos modelos, as mesmas habilidades. Então, assim que você pega o Extraction e se você jogou o Rainbow Six Siege, você já sabe o que cada um desses personagens faz. Eles
tem leves rebalanceamentos em alguns dos seus recursos, mas em geral eles vão fazer o que você já esperava deles. Então o Lion vai continuar servindo para o drone dele para localizar onde tem alienígenas, o Pulse também vai usar o sensorzinho dele, vai marcar para o time todo onde estão os inimigos. Então é satisfatório para quem já conhece o gameplay, os operadores e tudo mais, vai se sentir muito em casa com o Rainbow Six Extraction. Eles mantiveram as mecânicas, o ritmo do gameplay, as armas, até o recoil tá ali parecido, então não acho que você tenha que ter jogado Rainbow Six Siege para jogar Extraction, mas acho que se você vem de um pro outro, tem aquela experiência satisfatória de você ter uma curva de aprendizado mais curta, você já sabe onde estão as coisas. A única mudança maior que eu percebi, e é bem legal para quem é mais saudosista, é que o Tachanka, ou melhor, o Lord Tachanka, tem de volta a sua torreta. Então, depois de rebalanceamentos, ele deixou de ter aquela estrutura que ele montava, a estrutura está de volta, então vai ser bom primeiro para quem está nostálgico de como o Tachanka era antes dessa mudança. Segundo, é legal porque em algumas missões que você precisa segurar um perímetro, definitivamente aquela arma dele é uma boa pedida para manter pelo menos uma linha de fogo ali sob controle com aquela metranca que é braba. De certa forma, o Rainbow Six Extraction ele vai atender também aquele pessoal que viu o trailer de anúncio do game lá em 2014 e percebeu a mudança que aconteceu no jogo. O Rainbow Six Siege acabou saindo daquela atmosfera mais pesada, aquele gameplay mais sinistro, até uma vibe mais pesada, para se tornar um esporte. Então a visibilidade teve que mudar, deixou de ser escuro o mapa, passou a ser mais claro para você conseguir ver os adversários. Então ele tem vários balanceamentos que realmente o Rainbow Six Siege em 2021 é bem pouco parecido com o que tinha no Rainbow Six 2000 quando ele foi anunciado em 2014. E para quem estava procurando aquela atmosfera mais pesada, aquele gameplay mais lento e cadenciado que no primeiro trailer apareceu do game, Rainbow Six Extraction passa mais perto desses elementos. Ele inclusive tem uma vibe bem sinistra, tem uns cenários escuros, alienígenas são um misto de assustador com nojento. E funciona, é uma vibe que eu curti bastante, vai deixar o jogador ali, principalmente nos momentos em que os itens de cura estão começando a fazer falta, não tem munição mais o suficiente, ele pode pôr o jogador numa situação assim de estresse e de tensão bem interessante. E vai funcionar muito bem para quem estava procurando então essa vibe. Acha que o Rainbow Six, à medida que foi se tornando cada vez mais um eSport, perdeu um pouco daquele jeitão mais sinistrão do primeiro trailer do game. E eu recomendo fácil esse game, pelas impressões que eu tive, para quem está procurando um bom jogo competitivo, Players vs Enemies, o bom velho jogadores versus monstros. Queria um desafio muito tático, então ele realmente não dá para sair correndo pelo mapa, a menos que você baixe a dificuldade muito, mas num equilíbrio de dificuldade ele vai te forçar a um avanço lento, um trabalho coordenado entre os operadores, cada um escolheu um operador que dê uma sinergia legal com um dos outros dois jogadores, e um desafio bem interessante de luta contra o tempo, contra a falta de recursos e contra alienígenas que têm habilidades que vão forçar aí uma curva de aprendizado e principalmente desenvolvimento de estratégias para conseguir dar conta desses caras. Gostei bastante do game, jogo muito Rainbow Six Siege e estou bem curioso por a proposta do Rainbow Six Extraction, me parece bem funcional. Vamos ver só se os mapas gerados proceduralmente não vão falhar, que é uma coisa que sempre me preocupa, se esse balanceamento vai estar certinho. Você não corre o risco do game ficar um pouco repetitivo depois do tempo, então depois você aprende os mapas, quem sabe os inimigos proceduralmente, os objetivos ali gerados talvez não criem mapas e experiências tão diferentes assim, mas pelo menos nas 4 horas que eu joguei eu achei ele um game bem consistente em espancar eu e os meus colegas, mas acho que dava para fazer melhor do que a gente faz nas capturas que estão aí que vocês estão vendo. Então é um game que deve estar no radar de todo mundo que está de olho nessas características, e não acho que você precise gostar de Rainbow Six Siege para se interessar em Rainbow Six Extraction. Inclusive ele é uma proposta um tanto diferente, apesar de estar no mesmo mundo, os mesmos personagens, a mecânica ser semelhante. Ele tem uma vibe bem diferente do eSport 5 contra 5. Ele tem uma pegada bem mais galera que gosta de desafios, que gosta de mapas proceduralmente gerados e principalmente brigar com aquele amigo que fez barulho e aí disparou a horda toda e aí nós todos perdemos. Escolha bem as 2 pessoas com quem você vai jogar esse jogo. Basicamente é o que eu tô avisando. Galera, Rainbow Six Extraction chega no dia 20 de janeiro. Vai estar disponível no PlayStation 4, PlayStation 5, no Xbox One e o Xbox Series S e X, e também vai estar disponível no PC. Além de 2 plataformas por streaming que atualmente não atuam no Brasil, mas também vai estar disponível no Google Stadia e no Amazon Luna. A galera na gringa não vai nem precisar ter hardware, dá para rodar através desses serviços na nuvem. Galera, para mais testes e também nossos comentários sobre games e opinião e tudo mais, assina o canal Adrenaline e vocês ficam sabendo quando a gente conta
4 horas de surra contra alienígenas e as nossas impressões dessa pancadaria e essa coisa horrível e a gente ia perdendo, como vocês estão vendo aí na tela. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.